O Fluminense é a melhor coisa do futebol brasileiro em 2023. Não é só pelos resultados, não. O resultado dessa terça-feira, é claro, contra o River Plate, o grande, gigante River Plate, 5-1, é um resultado que impressiona demais. Foi a maior derrota, ou a pior derrota do River Plate em Libertadores em toda a sua história. Mas não é só isso. Não é só esse 5-1. É tudo que vem acontecendo ao longo desse ano com o futebol que o Fluminense apresenta. A cultura de um belo futebol que é defendida pelo seu técnico, o Fernando Diniz. Ele tem uma concepção de jogo e é muito convicto nessa concepção. Vem trazendo essas suas ideias desde lá do tempo do Audax, quando ele surgiu, pro futebol brasileiro, com o vice-campeonato paulista, e depois foi passando por vários clubes grandes do futebol brasileiro, inclusive, mas sem conseguir os resultados que as torcidas desses clubes grandes esperavam. Títulos, mas sempre mostrando uma ideia de futebol muito diferente desse rame-rame do futebol brasileiro que a gente acompanha há tanto tempo. Nesse ano, 2023, finalmente, um grande resultado aconteceu, que foi a conquista do título carioca. Muita gente diminui os títulos estaduais, mas a gente precisa contextualizar. O título que o Fernando Diniz e que o Fluminense conseguiram no Rio de Janeiro foi em cima do Flamengo, do poderosíssimo Flamengo, de um dos times que vem dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Então, resultado, título, já apareceu primeiro, importante. Agora a gente tem visto um desempenho que é muito acima da média de todos os outros times brasileiros. A vitória sobre o River Plate foi espetacular, um 5-1 daqueles que enchem de alegria o coração de qualquer torcedor e que mostra esse resultado que o Fluminense não tá pra brincadeira em campeonato nenhum. Tem condições, sim, de conquistar títulos mais importantes do que o título carioca que obteve no começo desse ano lá contra o Flamengo. É claro que não é tão fácil assim. Pode ser até que o Fluminense não seja campeão brasileiro, nem da Copa do Brasil, nem da Libertadores. Pode acontecer, é claro, mas o trabalho precisa ser valorizado. O jogo que o Fluminense apresenta, o futebol que o Fluminense joga, tem de ser valorizado e coloca o Fernando Diniz na linha de sucessão da seleção brasileira. É impossível não falar dele agora, no momento em que se discute muito técnico estrangeiro na seleção, etc., mas também no momento em que há algumas negativas chegando à sede da CBF, por que não pensar num técnico como o Fernando Diniz? O torcedor do Fluminense não vai gostar muito, é claro, porque tá vivendo um momento de encanto, um momento mágico com o seu time jogando bem, ganhando, liderando o Campeonato Brasileiro, quer dizer, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas depois perdeu o jogo lá pro Fortaleza, só que é claro que é um candidato ao título. Tem um problema que o Fluminense apenas, talvez, a alta média de idade dos seus jogadores, Os seus principais jogadores são jogadores veteranos, que já passaram da casa dos 30 anos há bastante tempo. O Marcelo, 35, o Cano, esse fenômeno de centroavante argentino, que já tem 23 gols e 21 jogos nessa temporada, também tem 35 anos de idade, e para uma temporada longa, se você não tem um elenco muito numeroso, às vezes é difícil manter esse nível de futebol, esse nível de intensidade, jogando várias competições. O Fluminense não tá jogando só o Campeonato Brasileiro, então, claro, todo mundo sabe, tá jogando Libertadores, vai ter um Fla-Flu na Copa do Brasil. Não é fácil, a temporada é muito longa, mas aconteça o que acontecer neste ano, em termos de títulos, o Fluminense tem encantado. Eu acho que isso acaba sendo a coisa mais importante do futebol, a alegria de ver um time jogar com disposição, com tesão, com ímpeto para atacar, para marcar gols, e o Fernando Diniz tem conseguido fazer esse trabalho no Fluminense que é digno de todos os aplausos. Nesse momento, eu repito, o Fluminense é o que a gente tem de melhor no futebol brasileiro. E quem gosta de futebol, mesmo que não torça pro Fluminense, eu tenho certeza que lá no cantinho tá torcendo para que o Flu consiga alguma conquista, pelo menos importante, justamente para coroar esse trabalho, que as ideias do Fernando Diniz não sejam associadas eternamente ao bom jogo que não traz resultado, porque é claro que sem resultado também muitas vezes não se sustenta um trabalho bonito, um futebol bonito, uma ideia bela de futebol, sem que em algum momento se ganhe um campeonato. Mas, insisto, o Fluminense já foi campeão esse ano, campeão carioca, em cima do Flamengo, e agora, aparentemente, o céu é o limite para esse time do Fernando Diniz, que deixa a gente feliz cada vez que entra em campo.